Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a esse culto de adoração ao Senhor. Aproveite que você tem a oportunidade de cultuar aí da sua casa e seja também um instrumento, uma ferramenta de Deus, compartilhando esse culto nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Vamos começar essa noite orando a Deus, pedindo pela palavra que vai ser ministrada essa noite pelo nosso irmão Luiz, porque o nosso pastor está tendo um momento de descanso e por isso hoje quem estará ministrando a palavra para nós é o irmão Luiz. Então já vamos orar neste intuito para que Deus fale através do nosso irmão para nós, amém? Senhora, conosco. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer Jesus por mais um momento, ó Deus, na tua casa, uma oportunidade, Senhor, de engrandecer o seu nome através do louvor, Senhor, das orações, da palavra que vai ser ministrada, Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, a cada dia mais, que possamos buscar a tua presença, ó Deus, cada dia mais, Pai. Fica conosco, Senhor, que possamos, ó Deus, ter um culto abençoado, Senhor, e quem está aí do outro lado, cultuando com a gente, possa receber a palavra, assim, como alimento de Deus mesmo, Jesus. Fica com todos nós, abençoando esse culto, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Amém. Amém, Senhor. A palavra de Deus em Salmos 89 diz: como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua esperança. Que assim seja a nossa vida, que nós possamos nos alegrar andando com o Senhor e na presença do Senhor. Amém? E vamos louvar ao nosso Deus. Encher este
correr, de pular e de dançar, Deus. Porque a tua presença, Pai, a tua graça nos contagia, Senhor, e nos traz sensações que nós nunca imaginamos sentir, Deus. Como é bom, Pai, poder estar em tua presença. Como é bom saber, Deus, que o véu se rasgou e hoje nós temos livre-arbítrio ao Senhor, livre trânsito ao Senhor, Deus. Obrigada, Pai, por essa dádiva, Deus, que é estar em tua presença. Ficar
o Senhor prevaleça e que nós diminuamos, Senhor. Oh Deus, fica conosco, não nos deixe sair do teu caminho, Pai, do caminho da tua vontade para nós, Senhor. Oh Deus, que nós sejamos fortes e que nós tenhamos fé, Pai, nos momentos de dificuldade, Senhor. Que nós saibamos reconhecer a tua grandeza e que nós possamos nos apoiar em ti, Deus. Porque nós sabemos, Pai, que não há nada nem ninguém como ti, Deus. Nada nem ninguém como tu, Pai. E nós sabemos, Deus, e por isso nós declaramos essa noite, Senhor, que tu é a glória, Deus. Teu é o reino para todos sempre, amém. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor, Deus, que fazemos com o intuito de declarar a tua grandeza, Pai. Receba, Senhor, em nome de Jesus, a nossa adoração. Fica conosco, Deus. Abençoa, Pai, a palavra que vai ser ministrada essa noite, Deus. Continua falando aos nossos corações, Pai, para que nós possamos entender e aceitar a tua mensagem, a tua palavra para nós, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, agora nós vamos passar para um momento da igreja, que é o momento de dízimos e ofertas. Hoje de uma forma diferente. Hoje vai estar aparecendo aí na tela de vocês os dados bancários da igreja para que você possa estar fazendo o pagamento do seu dízimo, estar fazendo a sua oferta para o Senhor. Então, enquanto nós entoamos esse louvor, vai ficar aparecendo aí. Você pode ficar à vontade para estar fazendo a sua doação, para estar fazendo a sua oferta ao Senhor. Amém? Ele
das ofertas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós agradecemos, Senhor, por esse dízimo, essas ofertas que serão depositadas, ó Deus, para ser usado na obra do Senhor, para que a sua obra, Deus, cresça cada dia mais, que possamos alcançar cada dia mais almas, mais vida, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Jesus, que estará depositando, Senhor, os dízimos e as ofertas. E quem não pôde depositar, que não estiver trabalhando, que o Senhor abra uma porta de emprego, Jesus. Que para a próxima oportunidade, eles tenham a oportunidade de depositar, Senhor, para agradecer a Tua obra, Pai. Fica, ó Deus, com cada um, Senhor, abençoa a vida de cada um. Que eles cresçam cada dia mais no conhecimento da Tua palavra, Jesus. Eu lhe agradeço e peço, ó Deus, amém e amém. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, queridos, vocês que estão aqui, que vão acompanhar conosco, que estão acompanhando esse culto online conosco, você que está aí na sua casa, com a sua família, você que está no trabalho, você que está no hospital, você que está no seu quarto, você que está no trabalho, você que está em casa, enfim, aonde estiver você agora, eu tenho certeza que o Senhor já tem falado com você através dos louvores e irá continuar ministrando no seu coração através da palavra que será ministrada aqui hoje, assim eu creio, em nome de Jesus. Hoje, como a nossa irmã Luciana colocou, o nosso pastor está viajando, já oramos para ele aqui no início do culto, estaremos fazendo mais uma oração no final, e você que está em casa agora e tem um pedido de oração, coloque aí na nossa rede social, coloque aí nos comentários, que nós estaremos orando para você, para sua família, ao final deste culto, porque nós cremos no poder, nós cremos no poder da oração. Vamos para a palavra? Nós vamos ler, peço que você abra sua Bíblia, você que está em casa, abra sua Bíblia, ou seu celular, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, é uma passagem muito conhecida por a grande maioria, e eu tenho certeza que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, e essa noite nós temos certeza que o Senhor tem algo para falar à igreja, tem algo para falar que você que está nos acompanhando online, para você que está acompanhando essa transmissão, compartilhe, curte, para que mais pessoas possam ouvir a voz do Senhor essa noite. A palavra do Senhor nos diz assim, Lucas, capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Amém? Vamos orar? Você que está em casa agora, feche os seus olhos, dobre a sua cabeça, fale com o Senhor. Senhor, nós te damos graça, ó Pai, pela tua misericórdia. Senhor, nós te damos graças porque nós já cantamos aqui que o Senhor vive e reina para todo sempre, Senhor. Deus, a tua palavra foi lida aqui agora, Senhor. Pai, a tua palavra que ela penetra no mais profundo das nossas almas, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor,
Usa-nos conforme a Tua palavra, Senhor. Usa-nos conforme o Senhor quer, Pai. Senhor, que essa palavra que será ministrada aqui hoje, Senhor, fale primeiro comigo, ó Pai, e depois com cada um dos Teus filhos que irá acompanhar essa live, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, que nós possamos estar diante da Tua presença, Senhor, com um coração puro, ó Pai, verdadeiro, sincero, para ouvir a Tua voz. Que nós possamos abrir o nosso coração, ó Pai, que ele seja terra fértil da semente que será germinada essa noite, ó Pai. Senhor, te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, que o Teu fluir seja real neste lugar, na casa onde estiver um filho Teu agora assistindo essa live, onde aqueles que estarão assistindo depois, Senhor, fala com cada um segundo a Tua vontade, Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amados, essa palavra, essa passagem de Jesus, ela fala muito ao nosso coração. É uma passagem muito conhecida. Jesus, ele estava, nessa passagem de Lucas, Jesus está no início do seu ministério, na região da Galileia, e ali no lago de Nazaré, onde é conhecido também como Mar da Galileia, nessa região, grandes milagres Jesus realizou. E aconteceram em várias cidades, cidades que fazem a margem do lago de Genezaré, Cafarnaum, Nazaré, Betsaida, enfim, várias cidades, e todas as cidades são cidades que Jesus exercia o seu ministério, que Jesus passava, que Jesus curava, que Jesus fazia milagre, que tinha transformações de vida, e Jesus, em mais aquele dia, Jesus estava lá, falando, ensinando e fazendo seus milagres. Depois que a gente percebe nesse texto que Jesus, ele, naquele momento, no primeiro versículo diz assim que, apertando a multidão, ou seja, Jesus não falava para poucos, Jesus falava para muito. Tinha uma multidão ali que o cercava, que queria ouvi-lo. Por que queria ouvi-lo, Jesus? Porque o mestre, ele estava sendo conhecido, ele estava no seu ministério. As palavras de Jesus, elas edificavam, elas transformavam as pessoas, as palavras alimentavam a alma. Todos queriam ouvir Jesus, porque quando aqueles que ouviam Jesus, eles voltavam diferente. Algo acontecia na vida daqueles que estavam ouvindo Jesus. Quem ia para os sermões de Jesus, quem estava acompanhando Jesus, não vinha de mais um momento, o qual estava se reunindo com a multidão, e tinha um homem, não. As pessoas que estavam, a multidão que seguia Jesus, que ouvia Jesus, ela voltava diferente. Aquele que seguia Jesus, que estava na multidão, ele já tinha ouvido falar que quem ouvia Jesus, ele chegava, as pessoas que estavam ouvindo Jesus chegavam tristes e saíam alegres. As pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas chegavam desanimadas e saíam animadas. Chegavam abatidos, voltavam rejuvenescidos. Chegavam doentes, saíam curados. Chegavam enfermos, saíam curados. Chegavam endemoniados, saíam libertos. Porque Jesus estava exercendo o seu ministério e ele fazia os milagres naquela região. Romanos 10:17 diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Bom é quando nós podemos ouvir a voz do mestre, quando nós podemos observar as escrituras, porque ele fala conosco através da sua palavra. Hoje ele fala através da sua palavra, através do louvor, ele fala conosco. E bom é, em Romanos diz que de sorte que pela fé ouvir a palavra de Deus. Então é bom que nós possamos em todo o tempo estar ouvindo a palavra do Senhor. Naquela manhã o mestre seguia o seu ministério a fim de anunciar o reino de seu Pai, a fim de libertar pessoas, a fim de tirar o homem do pecado, libertar o homem e falar do amor do Pai. Naquela margem era o local onde os pescadores, onde Jesus estava pregando, ele estava ensinando. Era um local onde os pescadores trabalhavam. Era um local onde os barcos atracavam e os pescadores estavam lá.
trabalhando, estavam fazendo algum tipo de exercício da sua profissão. Era algo de corriqueiro, porque afinal a pesca era a principal fonte de renda das famílias. Então, se o marinheiro, se o pescador, ele não estava no mar, ele estava ali de repente fazendo um reparo no seu barco, preparando para a próxima viagem, ou de repente naquele dia ele não foi, ele estava fazendo alguma outra atividade. Mas era natural que tivessem homens ali, né, fazendo alguma atividade relacionada ao seu trabalho, relacionada à pesca. E naquela manhã, Jesus, ele observa algo corriqueiro. O que é corriqueiro? Algo que nós fazemos, algo que é natural, algo que muitas das vezes nós já nem nós nem atentamos, nem observamos aquilo, porque é algo que já se tornou rotina, já se tornou cotidiano nosso. Mas Jesus, ele percebe algo naquela rotina, ele se importa com algo que está acontecendo naquele momento, porque nada passa desapercebido diante do Mestre. E naquele momento, naquela manhã, Jesus já veio em seu coração, tem certeza que uma história vai ser mudada, um caminho vai ser mudado, um destino vai ser mudado, uma sentença vai ser alternada, um diagnóstico vai ser mudado. Porque o Mestre, ele fazia os milagres, ele ensinava através de milagres, ensinava através de parábolas, ensinava o povo. E naquela manhã, Jesus estava ensinando. E quando Jesus olha, ele vê 2 barcos. Quando Jesus olha, ele viu 2 barcos parados. 2 barcos parados. E sabe o que me chama a atenção? Que no versículo 1 diz que o Mestre tinha uma multidão o apertando. Eu quero chamar a atenção sua essa noite, que Deus, ele se importa com o seu cotidiano. Aquilo que você acha que o Senhor não está te vendo, não está observando, aquilo o Senhor não pode mudar, aquela situação, Ele não pode entrar, Ele não pode intervir. Eu quero te dizer que o Senhor está te observando, Ele está te olhando, Ele está nos olhando. E Jesus vê aquele momento, os 2 barcos atracados, os pescadores ao lado do barco, e vê os pescadores já lavando a sua rede. Os pescadores desceram do barco, e Jesus observa, ele olha aqueles 2 homens, e dentro da multidão, dentro do seu sermão, dentro daquele momento, Jesus, ele era tão detalhista, cuidava tanto dos detalhes, que mesmo em meio àquele momento que ele estava com a multidão, que talvez ninguém observou os 2 homens, porque era algo cotidiano, algo do rotineiro, Jesus, ele enxerga aqueles 2 barcos, os homens que haviam descido do barco e estão lavando a rede. Versículo 2 diz assim, e viu 2 barcos junto à praia, e os pescadores haviam descido dele. Jesus nos vê quando ninguém nos vê. Provérbios 3 diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Muitas das vezes nós passamos por algumas situações no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, que às vezes a gente olha assim, não, o Senhor não está me vendo aqui, não, eu estou passando desapercebido, porque lá tem a multidão, eu sou mais um aqui. Mas o Senhor, naquele momento, Jesus olha e vê os 2 barcos e os pescadores que desceram do barco. Jesus, ele é tão detalhista, Jesus nos conhece tanto, que ele vê as nossas dores, porque no versículo 2, ele vê que os pescadores desceram do barco e estão fazendo o quê? Lavando a rede. Ele observa, ele vê que eles desceram do barco, o barco está parado e eles estão lavando a rede.
Eu não sei qual foi naquele momento o sentimento dos pescadores, de Simão. Eu não sei o que ele pensou, mas eu posso te garantir que aquele momento em que eles estavam lavando as suas redes, tenho certeza que não foi um momento fácil para nenhum deles. O Salmo 139 diz assim: 139:4, sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, Senhor, ó Senhor, Tu me conheces. O Senhor nos conhece, mesmo que aqueles homens que já conheciam o Mestre, já tinham ouvido falar do Mestre, sabiam dos milagres do Mestre, eles não foram falar a Jesus, não foram junto à multidão, não foram apertar o Mestre na multidão. Por quê? Porque eles já estavam naquele processo cotidiano. Foi mais um dia ruim, mais uma pesca que não aconteceu, mais um momento que não foi legal. E aí Jesus, com um olhar de misericórdia, ele vê aqueles dois e fala assim: tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa errada ali, o que está acontecendo? Eles desceram do barco, desceram tristes. Tenho certeza que o mestre detalhista, ele acompanhou cada movimento daqueles pescadores. Eles desceram tristes, desceram desanimados. O que será que aconteceu com eles? Jesus, com seu olhar de misericórdia, ele pensou naquele momento: eles estão precisando mais de mim do que a multidão. Jesus, ele olhou aqueles pescadores, e com seu olhar de misericórdia, ele deve falar: poxa, meu filho, é o teu filho, Pai, é o teu filho, Pai, é o teu filho, Pai. E aí Isaías 49 diz assim: pode uma mãe esquecer o filho do seu ventre? Pode uma mãe esquecer o filho do seu ventre? Jesus diz assim: eu, todavia, não me esquecerei de ti, mesmo diante da multidão, mesmo diante da rotina, mesmo diante daquilo que é passageiro, mesmo diante daquilo que todo mundo não vê, todo mundo não observa. Eu tenho contemplado as suas dores, eu tenho contemplado você lavar a rede, eu tenho contemplado o momento que você desceu do barco, eu tenho contemplado as tuas aflições, porque eu não me esqueci de ti. Aleluias. Ele não esquece de você. E Jesus, dentro daquela situação, Jesus, ele toma mais uma atitude. Primeiro, ele nos vê. A segunda atitude de Jesus, ele entra no barco. Ele entra no barco. No versículo 3 diz assim: e entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhes que o afastasse. Quando Jesus entra no barco, tudo muda. Talvez aquela pesca foi frustrada, talvez não, eu tenho certeza que aquela pesca foi frustrada, foi desanimadora, foi desolada, porque o mestre não estava no barco. Porque quando o mestre está no barco, tudo é diferente, o ambiente é diferente, as situações são diferentes, os milagres acontecem, a cura vem, a libertação vem, porque o mestre no barco é diferente. E com o mestre no barco, mesmo que você esteja navegando em alto mar, tudo vai bem. Quando Jesus entra no barco, nós temos uma nova perspectiva. Por que nós temos uma nova perspectiva? Porque diz que Jesus entra no barco. No versículo 3, Jesus entra no barco e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aleluias. Jesus, quando ele entra no nosso barco, às vezes o barco está com tanta água dentro, o barco está tão à deriva, nós estamos tão sem direção no barco, que quando nós chegamos no barco, nós já queremos um milagre na hora.
Quando Jesus chega no barco, nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo. Quando Jesus chega no barco, nós queremos que tudo muda na hora. Que venha a bonança, que venha a paz, que venha a alegria, que venha os milagres, que venha as bênçãos. Tudo nós queremos na mesma hora. Mas Jesus, ele entra no barco, e ele vai fazer o que no barco? Ele vai continuar ensinando. E eu aprendo aqui uma coisa, que o milagre na sua vida, na minha vida, ele começa no espiritual. Quando Jesus entra no barco, queremos que tudo mude, mas não, tudo tem o seu tempo, tudo é a sua vontade, tudo é o seu querer. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus nos diz assim, Mateus 6 nos diz que, por que você está preocupado com aquilo que vai comer, com aquilo que vai beber? Por que você está preocupado? Por que você está ansioso por aquilo que vai acontecer, aquilo que vai ser? Se o teu barco está entrando água, se o seu barco está naufragado, por que você está preocupado? Talvez você está nesse momento porque você só tem olhado para as coisas naturais, você só tem olhado para aquilo que está por vir, aquilo que está para acontecer. Mas Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, e todas essas coisas, tudo vos serão acrescentados. Então Jesus, ele chega no barco, a primeira coisa que ele faz é: continua ensinando, continua falando do amor dele. Ele está dizendo: meu filho, primeiro você quer ser abençoado, você quer ter um momento de bênçãos, você tem que buscar primeiro o reino dos céus. Você tem que se preparar, você tem que estar pronto para aquele momento. Você tem que ver a palavra do Senhor, você tem que ver a atitude do mestre, você tem que ver o conduzir do mestre, você tem que caminhar com o mestre. E aí, nesse momento do barco, o barco nos molda. O barco nos molda porque nós temos que esperar, nós temos que ser paciente. Tem que quebrar o nosso orgulho. Por que tem que quebrar o orgulho? Quem entrou no barco não foi o melhor pescador, não foi o mais reconhecido ou renomado homem da pesca daquela região. Quem entrou no pescador foi um carpinteiro. E aí você, se nós não temos nosso orgulho quebrado, nós já vamos pensar assim: um carpinteiro dentro do meu barco? Eu que sou um homem de pesca, sou naturalmente acostumado com esse trabalho, não consigo pescar, um carpinteiro vai vir aqui nos ajudar? Mas o barco, o momento do barco, ele nos molda. O Senhor está dizendo assim: tenha paciência, fica calmo, todas as coisas do meu tempo, as coisas vão acontecer. O salmista diz assim, Salmos 41: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas é com paciência, é com tranquilidade, é ouvir a voz do mestre. E aí, nesse momento, nós temos os pescadores. Simão Pedro está lá: mestre, até quando? Talvez ele questionou: mas está demorando, mas eu não consigo, foi a noite dura. Nós temos duas atitudes dos trabalhadores, dos pescadores, que nos chamam a atenção. Primeira atitude do pescador que nos chama a atenção, e eu quero te mostrar essa noite. Versículo 5 diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Eu quero te dizer que descer do barco estava intrínseco aqui. Eles só desceram do barco porque eles trabalharam a noite toda e não tiveram êxito. E uma noite toda de trabalho não é fácil. Você ir para uma pescaria, você ir para o seu trabalho e voltar, não é fácil, é dolorido. Você trabalhar à noite a fio e você não pescar nada, é dolorido. E o barco, ele representa aquilo que nos conduz.
Quantas vezes nós estamos no barco e descemos do barco? Nossa família, a igreja, o ministério, sua profissão, a sua vida. Às vezes as coisas estão tão difíceis que é mais fácil assim: eu vou descer do barco. Por quê? Porque você já passou noite sem dormir, você já chorou, você já lamentou, você já fez o seu melhor, você já te dedicou, você já falou com o mestre, você já fez humanamente tudo aquilo que era possível aos seus olhos, até o momento que você falar: não, para mim não dá, eu estou descendo do barco, eu estou indo, para mim não dá. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, equilíbrio e moderação. Meu irmão, se a luta está grande, se está difícil, você nesse barco, o Senhor está aqui dizendo essa noite: não desça do barco, não é hora de você olhar para trás, não é hora, porque o Senhor te deu o espírito de ousadia, de amor, de temor, de equilíbrio. Não desça do barco, não desça do barco, porque o milagre vai vir no barco. Não desça, não desça, não abra mão da sua família, não abra mão da sua igreja, não abra mão do seu ministério, não abra mão da sua vida. Muitas pessoas estão no barco, às vezes passaram as noites em claro sem dormir, e aí elas desistem. No versículo 3, eles estavam fazendo duas coisas: eles desceram do barco, e a segunda atitude dos pescadores, eles estavam lavando a rede. Tarefa árdua do pescador, depois que foi para a pesca, trabalhou noite sem dormir, passou por tempestades, intempéries da natureza, vento, sol, chuva, incertezas, tudo aquilo, tem que chegar, voltar, atracar o barco e lavar as redes. Eu me lembro que há aproximadamente uns 20 e poucos anos atrás, os meus parentes, né, meus pais, meu pai, tio, irmão, a família toda se reuniu para fazerem uma viagem de pesca. Queria fazer uma viagem de pesca, e aí foram, né, coisa linda, família toda, um ônibus, né, os homens, né, evidente, os homens todos foram, e aqueles que eram mais próximos, os tios, foram todos os meus tios na época. O meu avô ainda era vivo, o meu avô foi uma coisa linda, foi algo que marcou o meu coração. E eu era pequeno, né, e meu irmão foi, meu pai foi, e até hoje nós ouvimos história dessa pesca que eles fizeram. Foi, acho que coisa de 10, 15 dias, não me lembro. Foram, acho que Paraguaia, não sei, um lugar muito legal, longe da minha cidade, rodaram quase, acho que 2, 3 mil quilômetros, não me lembro. Eu sei que foi um momento de família, do qual a gente vê muito, né? Eu tenho um outro amigo que ele gosta muito de pesca, então sempre reúne os pescadores e vão para uma determinada região, vão para um rio, vão para o mar pescar, enfim. E aí eu me lembro daquele momento em qual a minha família, meu pai, meu irmão se reuniu e foram para essa pesca. E a pesca, é evidente que eles estavam em um momento de lazer, diferente do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de homens que trabalhavam com a pesca, e a pesca era a principal fonte de sustento das famílias, né? E quando eles saem para ir para a pesca, creem em nós, que estamos em casa, criou em nós, na minha família, nós vamos comer muito peixe. Quando esses homens voltar, nós vamos comer peixe demais. Por quê? Porque eles eram pescadores inexperientes. Quando estavam indo, a preparação, é esse tipo de linha, é esse tipo, me recorda agora de um nome, né? Cordonês, sei lá,
mulinete, teve que comprar mulinete, varas e uma série de coisas. E aí o pessoal da pesca fala traia de pesca, né? A traia de pesca era sensacional, do meu pai, do meu irmão, dos meus tios. E aí cada um que comprava um mulinete chegava: olha, eu comprei esse mulinete. Aí o outro falava: olha, eu comprei também. Então, gente, a minha família se movimentou durante um período nisso, que foi muito legal para essa viagem, né? Porque minha família é de origem humilde, então era algo muito lindo assim de ver com meus tios e meu avô, então vivo. E aí, pessoal, eles foram, criou em nós uma expectativa muito grande de comer peixe, e eis que depois de alguns dias, não me recordo, 10 ou 15, eles retornam, e para nossa surpresa, sem nenhum peixe na bagagem, sem nenhum peixe na bagagem. Foram para um lugar que tinha muito peixe. Na época eu era criança, parece que ninguém nunca tinha voltado dessa pescaria sem peixe. Meu pai voltou, meus tios voltaram, todo mundo voltou. A grande graça daquele momento, o momento icônico daquela pescaria, é eles terem ido para uma região de muito peixe e voltado sem peixe. Enfim, então eu posso, assim, a gente sabe, naquele momento nós entendemos, nós vivemos o que é uma frustração de você voltar sem nada da pesca. A preparação para ela é muito grande, você volta sem nada, isso realmente te frustra, isso te decepciona, isso gera em nós uma desmotivação, um negativismo de eu não quero pescar mais. Isso de pesca não é para mim, né? O meu pai, isso de pesca não é para mim. Não voltaram mais, talvez seja isso, né? Mas enfim, isso gera em nós. Então aqueles pescadores que estavam lá, passaram a noite e não pescaram nada, naturalmente eles estavam decepcionados. Mas é o salmista no Salmos 30, versículo 5, diz assim, ó: o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite. A sua pesca, talvez você já está lavando a rede, porque você lavar a rede quer dizer que você, como diz um popular, já era, se cansou. Às vezes o pessoal fala assim, entregou para Deus, mas não é entregou para Deus, é entregou para o nada, jogou a toalha. Eles estavam jogando a toalha. Cada frustração que nós passamos no nosso dia a dia, é como se nós olhássemos e falássemos assim, agora não dá mais, eu não consigo mais. Por quê? Porque eu fui até no meu limite, eu fui até nas minhas possibilidades, eu fui até onde as minhas forças conseguiram, até onde eu consegui, mas agora para mim não dá mais. João 16:20 diz assim, Jesus diz, a vossa tristeza se converterá em alegria. Sabe o que quer dizer isso? Que quando ele estava lá, lavando a rede, o mestre já estava olhando para ele falando, tem coisa nova para vocês, tem milagre chegando para vocês, tem milagre chegando. Muitas das vezes você está lavando a rede, você não está vendo, mas o mestre ele está te observando, o rei dos reis, senhor dos senhores, ele está contemplando a tua vida, e ele já tem falado, ó, tem milagre chegando para você, tem coisa boa chegando para você, tem novo de Deus chegando para você, aleluias. E aí quando nós achamos que não tem mais possibilidades, o Deus das impossibilidades, ele começa a agir na nossa vida, em nosso favor. Deus começa a agir em nosso favor, nas nossas impossibilidades. No versículo 4 diz assim, e quando acabou de falar, ou seja, o mestre, ele terminou o sermão, terminou a mensagem, ele já não estava falando mais com a multidão. Quando ele terminou de falar, você que está nos acompanhando, versículo 4,
5:4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Jesus está dizendo assim para ele: Simão, aqui nós estamos muito na beira da praia. Mas por quê? O mestre podia fazer o milagre aonde ele quisesse. O mestre não precisava de ir ao barco. O mestre podia fazer o milagre ali. Se ele quisesse que os peixes viessem ali, o mestre vinha. Mas o mestre disse assim: ó, Simão, vamos ao alto mar. O mestre está dizendo assim: Simão, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero te levar para o mais alto. Porque lá no alto a multidão não vai tirar sua atenção. Lá no alto mar você vai estar totalmente sem olhar terra. E quando você não olha a terra, quando você não olha o mundo natural, Simão, você vai estar totalmente na minha dependência. O Senhor está te dizendo essa noite, querido, Ele quer ter intimidade contigo. Mateus 6, capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas quando tu for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, para que teu pai em secreto, ore para teu pai que está em secreto, que ele te recompensará. Intimidade que o Senhor quer contigo, para poder agir o sobrenatural e o impossível na sua vida. Jeremias 6:33 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Intimidade. O Senhor quer ter intimidade, relacionamento conosco, porque lá no mar alto você está totalmente na dependência dEle. Segunda coisa, obedecer. Versículo 4, a parte B diz assim: e lançai as vossa rede para pescar. E lançai as vossas redes para pescar. Todas as circunstâncias eram contrárias. Todas. Eles haviam passado a noite pescando e não pegaram nada. Jesus não era pescador, ele era carpinteiro. Estava de dia, o melhor horário de pesca naquela região era a noite. Aleluias. Mas o mestre, ele não depende das circunstâncias para realizar um milagre. Ele não depende das circunstâncias para realizar um milagre. Ele realiza aquilo que ele quer, quando ele quer e na hora que ele quer. Os pescadores estavam cansados. Eles dão horário para as dificuldades. O mestre falou: lança a rede. Josué 1:8 diz assim: não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, e faz tudo o que está escrito, prosperará os seus caminhos, e prudentemente te conduzirá. É a palavra do Senhor, nós temos que obedecer. É fácil obedecer? Não, muitas das vezes nós questionamos, mas nós precisamos de obedecer, para que o impossível do Senhor possa se realizar nas nossas vidas. Isaías 41:6 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele está contigo, é Ele que está mandando para Ele que está falando para você. Essa ordem imperativa de Jesus diz: lança a rede. Todas as situações são contrárias, Senhor. Todos os prognósticos dizem que não vai dar certo. Tudo diz que não é dia de pesca, mas Jesus está falando para você essa noite: lança a rede. Quem está falando não é eu, não é o seu amigo, não é o que deu no jornal, que deu na internet, que deu nas redes sociais. Quem está falando aqui é o mestre. Lança a rede. Fé é viver o milagre.
nós precisamos de ter fé para viver o milagre. Talvez nós estamos desesperançados, nós estamos cansados, estamos decepcionados, mas nós precisamos de colocar a nossa fé em ação, para que nós possamos ver os milagres. Hebreus 11 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e recompensa aquele que o busca. Nós precisamos de fé, nós precisamos de crer que Ele está no controle, que tudo é o tempo dEle, tudo é a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Versículo 6 diz assim, versículo 5b: mas porque mandas, lançarei a rede, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Aleluias! Você precisa de crer. 2 Coríntios 5:7 diz assim: nós andamos por fé e não por vista. Tudo está contrário. Diz que só pesca à noite, é dia, não tem peixe, o mar está revolto, mas nós andamos por fé e não pelos que vemos. E naquele momento eles lançaram as redes e colheram uma quantidade de peixes que rompia-lhe as redes, e foram e encheram, e chamaram os amigos e encheram os barcos dos amigos, de maneira que eles iam a pique. O que eu quero dizer nessa noite, meu irmão, o milagre não é só para você. Você vai viver o milagre, mas você vai abençoar, você vai ser um abençoador, você vai ser canal de bênção para o Senhor, na vida do teu irmão, na vida da tua família, no teu trabalho, na faculdade, aonde você estiver, você será um canal de bênçãos para o Senhor te usar, em nome de Jesus. A hora do milagre chegou. Eles lançaram a rede. Lançar a rede não é fácil. Lançar a rede não é simples. Por quê? Porque lançar a rede precisa de uma atitude de fé minha e sua. Por que que nós vivemos pela fé, não pelo que nós vemos? Porque se eu olhar tudo à minha volta, tudo o que está acontecendo, todos os dados, todos os indicadores, eu não lanço a rede, eu desço do barco. Se eu olhar as dificuldades que tem no ministério, que tem na igreja, que tem na família, que tem no trabalho, que tem na vida, eu desço do barco, não lanço a rede. E você não pode descer do barco, meu irmão. Você não pode descer do barco. O mestre te convida essa noite para não descer do barco, para você não parar, para você seguir, para você parar de olhar as adversidades, olhar as dificuldades, olhar as catástrofes, olhar as limitações, porque você tem limitação, você tem impossibilidades, mas nós servimos um Deus que tudo é possível. Nós servimos um Deus que tudo é possível. Todas as coisas são possíveis ao nosso Deus. Queria chamar o ministério de louvor aqui, que nós já estamos terminando. Eu quero te dizer, meu irmão, essa noite, que o milagre vai chegar na tua vida. O milagre vai chegar. Você precisa de depositar sua confiança no Senhor. Talvez nesse momento você está lavando rede, você já desceu do barco, talvez você já está se preparando para guardar a rede, aleluias, mas o Senhor está olhando para você e diz assim: não vai guardar a rede, não vai encostar o teu ministério, não vai deixar a sua família, eu vou reatar os relacionamentos, não vai deixar o seu filho,
Você não vai deixar o seu filho, você não vai deixar aquela pessoa que te fez mal, você não vai deixar aqueles que te falaram de você, porque o Senhor é um Deus que muda a história, muda destinos. O Senhor te manda, a palavra do Senhor é para essa noite para você: lance a rede, lance a rede. Viva por fé e não por aquilo que os seus olhos veem. A sua visão te limita, a sua visão limitada te afasta do milagre. A sua visão limitada, ela te afasta de ver o mestre. A tua visão deturpada das situações revelam aquilo que talvez está no seu coração, que está te fazendo mal. A sua visão limitada só te mostra o teu pessimismo, o seu negativismo, sua autoconfiança, seu orgulho. Mas Jesus, Ele está no barco. Quando Ele está no barco, os seus medos saem, as suas incertezas saem. E Ele fala contigo essa noite: lança sua rede, porque nós vivemos por fé. Paulo diz: nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. E se você crê, se essa palavra foi para você essa noite, meu irmão, em nome de Jesus, levante-se da onde você está, levante-se da depressão, levante-se da dor, levante-se do cansaço, levante-se do medo, levante-se das incertezas, levante-se e lance a rede em nome de Jesus. Aleluias. Vamos adorar o Senhor. Aleluias. Amanheceu, nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. O Senhor te convida essa noite. Lança a rede, meu irmão. O Senhor te convida, lança a rede. Oh, aleluias. Lança a tua rede. Deus conhece sua Aleluias. sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não é hora de parar, meu querido. Não é hora de guardar a rede. Não é hora de descer do barco. O mestre está no seu barco. Oh, aleluias. Quem mandou guardar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluias. Tem honra para você. Tem algo novo para você. Tem dupla honra para você. Não largue a rede. Oh, sim, ó Pai. Aleluia. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele é sabendo. Não é hora de parar, meu filho. O Senhor está falando contigo essa noite. Oh, aleluia. As lágrimas que você derramou lavando a rede, o anjo já colheu e levou para ele. Oh, aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te Aleluias. Oh, aleluias. Tem algo novo de Deus para você. Esse ano é o novo de Deus. Palavra profética do nosso pastor esse ano. É o novo de Deus.
Para você, tem algo novo de Deus para você, tem milagre para tua casa, tem milagre para tua família, tem restauração para os seus sonhos, tem restauração para os seus filhos, tem algo novo na sua vida profissional, tem algo novo na sua vida espiritual. Tem algo novo na sua vida espiritual. O Senhor vai te levantar para ser canal de bênçãos, para abençoar, para falar do amor dele. Tem algo novo, mas você não pode largar a rede. Tem honra do Senhor, Ele quer te honrar, mas você não pode largar a rede. Feche seus olhos, ore aí onde você estiver agora. Feche seus olhos, fala com o Senhor. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra que foi ministrada, Senhor. Nós sabemos que essa palavra, Senhor, ela vai florescer em corações. Sabemos, Senhor, que muitos estão pensando em parar, pensando em voltar atrás, pensando em guardar a rede. Já estão com a rede guardadas. Alguns aqui já estão com a rede guardada, ó Pai, mas hoje, nessa noite, nesse mês que se inicia amanhã, vão tirar a rede para fora, vão lançar a rede. Mês de março será o mês de lançarmos a rede. Você, a sua atitude é lançar a rede. Quem faz o milagre é Deus, quem faz a obra é Deus, quem muda a história é Deus, quem muda os diagnósticos é Deus, quem muda a sentença é Deus. Mas você precisa de lançar a rede. Senhor, dê ousadia para os teus filhos, ó Pai. Traga cura, traga paz, traga libertação em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, visita-nos, ó Pai. Visita cada um de nós, Senhor, os nossos corações, Pai. Senhor, fica conosco. Senhor, que o mês de março seja um mês de colheita, seja um mês que nós possamos lançar a rede e ver os teus milagres acontecer. Ver que o Senhor está no nosso barco, ó Pai. Mas também, se for da tua vontade, que seja um mês, ó Pai, que o Senhor está no barco e é o tempo de esperar o momento certo de lançar as redes. Senhor, fica conosco. Pai, te peço sobre a vida de cada irmão. Visita, cura, guarda a família. Senhor, que não falte o sustento, que não falte a paz, porque a tua paz, ela excede todo atendimento. Nós te pedimos, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, um mês de realizações. Que o Senhor possa guardar a tua igreja em nome de Jesus. Guarda o nosso pastor, a família pastoral. Nessa viagem, que o Senhor possa guardar eles, Senhor, trazê-los debaixo das suas fortes e potentes mãos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Assim nós te damos graça. Você que está na sua casa, fala uma palavra de adoração ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Aleluias, obrigado, Senhor. Vamos lançar a rede, aleluias. Quem mandou você parar? Volte para o barato, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o barato, no lugar da tua vergonha
você, que o Senhor te guarde. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Um grande abraço, família PIB. Fica com Deus. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas. Um grande abraço. Deus abençoe.